Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Paladino, fotógrafo de casamentos e proprietário aqui da Escola de Fotografia em Piracicaba. Sejam bem-vindos. Hoje eu trago mais um review e hoje essa belezinha aqui, Tamron 1728 2.8 E-mount. Eu vou começar falando então de alguns aspectos técnicos dela. Essa é uma lente relativamente pequena, é uma lente leve, apenas 420 gramas, é uma lente grande angular, é uma lente então de 17 a 28 milímetros. Ela é uma pequena irmã da 28-75, também da Tamron 2.8. Então nós teríamos aqui então um belo kit 17 a 28 e depois 28 a 75 milímetros. A abertura dela vai de 2.8 a f22, ela tem logicamente o encaixe de metal, a baioneta de metal, ela possui o zoom interno, a lente ela não altera de tamanho de acordo com o milímetro que você vai estar utilizando. Isso tem os pontos positivos, porém eu vou mostrar mais próximo um ponto que me chamou a atenção e aí vamos ver ainda daqui a algum tempo se isso vai trazer problema ou não. Quando eu saio de 28 milímetros e vou ao 17 milímetros, existe uma lacuna, existe um gapzinho que forma em volta da lente que me parece ser uma abertura. Eu ainda não sei se existe algum tipo de vedação, eu acredito que sim, até porque no site da Tamron consta que ela é vedada, ela tem uma proteção contra a umidade. Aí a gente precisa ver até o que seria essa umidade, né? O que seria uma leve garoa, um sereno, enfim. Eu fico com o pé atrás quando existe esse zoom interno e que se forma um pequeno vãozinho entre a ótica e o corpo da lente. Somente daqui a algum tempo que a gente vai ver se isso vai entrar sujeira, se isso vai ter alguma certa reclamação. Fora isso, ela tem então a tecnologia LD, que ela reduz bastante franjas e aberrações cromáticas. Ela tem um sistema de foco muito rápido, eu achei até um foco muito bom para falar a verdade. Não pipocou em nenhum teste que eu fiz, vocês vão ver as imagens logo a minha explicação e vocês vão ver que relativamente com a Sony A7 III eu não tive nenhum tipo de problema com foco contínuos. Se eu fosse classificar essa lente como entrada, Standard ou Pro, né, ou a Sony trabalha com a série G, eu colocaria essa lente como uma lente grande angular de entrada. Eu vi alguns reviews no YouTube de alguns fotógrafos que eu gosto e eles acabaram fazendo uma comparação que eu não concordei. Eles compararam a Tamron 1728 2.8 com a 1635G da Sony, inclusive a 2.8. Então eu não achei essa comparação justa, até porque essa lente nos Estados Unidos custa $899, sendo que a 1635 da Sony 2.8 custa apenas $2.200. Se a gente fosse trazer esses números para o Brasil, se eu simplesmente converter o dólar dos Estados Unidos a um dólar de turismo, eu pagaria mais ou menos nessa lente por volta de R$3.900, enquanto a 2.8 da Sony G custaria na faixa de R$10.000. Eu compararia essa lente com uma outra marca, existe a lente 1424 da Sigma 2.8 e vocês vão pagar mais ou menos uns R$5.000 aqui no Brasil. Então eu faria uma comparação mais justa com a 1424, levando em conta que no meu caso agora como fotógrafo de casamento, eu acho o 17 pouco e acho o 28 pouco. Nesse ponto, eu acredito que a lente da Sony ganha um pouquinho, principalmente no zoom dela. 16-35. De 16 para 17 é um pequeno passo para trás, você já corrige essa distância. Agora, de 28 para 35 é uma boa diferença. Se a gente colocar na câmera e for fazer testes, o 35 é lógico, a 16-35 ela acaba sendo um pouco mais versátil do que a 17-28. Entendendo um pouquinho o que a Tamron está fazendo, ela quer criar uma sequência de lentes, como eu já disse, 17-28, 28-75, e ela está anunciando no site da Tamron algumas lentes também zoom para Sony, com conectividade E-mount. Se eu pudesse falar alguma coisa contra dessa lente, seria então o range dela. Eu acho pouco, tá? Em algumas situações, no meu caso, por exemplo, foto de igreja, foto dos padrinhos, onde fica todo mundo junto, a 17 ela fica um pouquinho a desejar.
Eu já tive a 28mm da Sony fixa e eu acabei não usando muito porque o 28, então, ele para grande angular, ele é muito ruim. Eu comentei no início do vídeo que ela é toda de plástico, tá? Ela não tem nenhum tipo de botão aparente, nada para ligar autofoco, nada disso. E aqui a gente só tem que tomar um cuidado. Existe uma inscrição na lente aqui que ela foi projetada no Japão. Está em inglês, mas está projetada no Japão. E bem pequenininho, numa inscrição quase que invisível, está escrito aqui, feito no Vietnã. Então, para os puristas como o meu saudoso pai, que só comprava equipamentos eletrônicos fabricados no Japão, essa lente, se você bater o olho rapidamente, ela pode te enganar. Está escrito, projetada no Japão, porém, pequenininho, cinza, feito no Vietnã. Fora isso, é uma lente com o diâmetro de 67mm, ela vem com esse parasol, e eu achei esse parasol muito robusto, um plástico bem legal, fica até um conjunto bom. Se você comprou a Sony recentemente pensando no tamanho dela, essa é uma lente que não vai deixar a câmera muito grande. Então, por $899, eu acredito que seja a melhor opção hoje em dia no mercado por uma grande angular. A Tamron, ela é uma marca antiga, já não é uma marca nova, já está no mercado há bastante tempo. Existe ainda um pé atrás com esse tipo de lente, porém eu falo para vocês tranquilamente, se a gente pegar a 16-35 da Sony e pegar essa lente e for fazer a mesma foto e for comparar, tudo bem, vocês vão falar, ok, tem diferença, mas hoje em dia tão pouca diferença. Hoje em dia as fabricantes estão conseguindo fazer lentes de altíssima qualidade que às vezes a gente tem que prezar também pelo investimento baixo. E por $899 eu acho que é uma ótima lente. Outro ponto positivo que eu vou dar para essa lente é que todos os recursos da Sony funcionou bem aqui. O foco de olho funcionou, o foco de rosto funcionou, o foco contínuo funcionou. Então eu não tive nenhum tipo de problema de incompatibilidade no caso de fotografia. Eu fiz alguns testes e eu vou deixar esses testes agora para vocês. Eu coloquei a Rokinon, que eu tenho, 14mm 2.8, e coloquei a Tamron 17-28 e fui fazer as mesmas fotos e vou colocar lado a lado para vocês poderem comparar. O meu veredito final, uma ótima lente, por um ótimo preço, eu recomendo demais essa lente. Se eu não tivesse a 14mm e se eu não precisasse realmente de 14mm, com certeza seria uma lente que faria parte do meu setup de equipamentos para casamento. Lembrando que esse vídeo ele tem o apoio do Tel Câmeras, inclusive essa lente veio dele, um amigo nosso aqui da escola. Geralmente eu indico o Tel para os meus alunos há mais de 8 anos, nunca tive problema nenhum. Equipamentos de ótima procedência, qualidade, o preço do Tel é muito bom. Vou deixar todos os contatos do Tel aqui na descrição do vídeo. Essa lente foi enviada por ele e recomendo demais. Tamron 17-28, uma ótima opção para quem quer uma lente grande angular de entrada, uma lente que vai te atender perfeitamente em grandes situações. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno review. Eu vou deixar agora as imagens comparativas para vocês e vou falando o que eu acho, o que eu não acho. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Então aqui segue os testes que eu fiz. Eu fiz aqui na nossa escola, aqui estão todas as informações do arquivo. Então a primeira foto eu fiz usando 1/8 segundos, 2.8 de diafragma, ISO 200 em 17mm, tá? Logicamente estava num tripé para evitar qualquer tipo de problema, 17mm e a próxima foto em 28. Olha a diferença que dá, as duas imagens com as mesmas configurações, apenas em 17 e em 28mm. Se a gente for ver as laterais dessa imagem, ó, em 2.8 eu vejo, lógico, uma certa distorção natural em grande angular, porém, assim, eu achei a qualidade muito boa, excelente. No centro, logicamente, onde foi feito o foco, muito boa nitidez, muito boa qualidade. Porém, eu fui verificar agora, aqui na parte de revelação da imagem, eu normalmente faço as correções de lente, principalmente quando eu utilizo em 14mm. Eu fui ativar a correção de lente dessa marca, dessa lente em específico, e mesmo o arquivo estando em RAW, o Lightroom não conseguiu achar automaticamente o perfil correspondente. Então eu precisei vir aqui em Tamron, ó,
ele não conseguiu achar ainda, por ser talvez uma lente nova, embora hoje o meu Lightroom foi atualizado, eu tentei colocar o mais próximo possível, que no caso aqui foi a 1735, tá? Então, olha a diferença. A única coisa que eu notei que tem bastante nessa lente é a vinheta. A vinheta eu percebi que tem bastante, ó, olha a diferença. Tá? Logicamente, esse é um detalhe que eu posso estar removendo na pós-produção. Aqui em 28, eu já não tenho tanta vinheta assim, e eu posso fazer a mesma coisa, colocar Tamron e colocar 1735, tá? Ó, no caso aqui, eu achei que até ficou melhor sem, porém a vinheta ela é bastante acentuada. E mais uma vez, a questão da nitidez e principalmente nas laterais da imagem, eu achei muito boa. Ó, eu achei uma qualidade bem legal, tá? O próximo teste, eu mudei de lado aqui na escola e fiz a mesma coisa, tá? Em 17 e em 28. Ó, aqui a vinheta bem forte e aqui uma vinheta menor. E eu posso mais uma vez vir aqui e ativar a correção, tá? Colocando a 1735 e aí os cantinhos ficam bem retos. Eu percebi que a foto fica com uma qualidade bem legal, tá? Mais uma vez, olha só, questão da nitidez, mesmo no canto da imagem, ó, aqui eu estou em 2.8, eu fiz um teste em 2.8, eu achei bem razoável, tá? Agora, aí entra um teste que eu fiz e que eu fiquei um pouco decepcionado. Olha essa parte de cima aqui da foto. Isso aqui é reto. Isso aqui não existe essa distorção que a gente está vendo aqui. Mesmo eu habilitando, ó, a 1735, percebam que forma, olha aqui a parte de cima, principalmente como tem uma grave distorção, tá? Ó, isso aqui naturalmente é reto. Tá? Olha só, isso aqui para mim já é um certo problema, tá? Logicamente eu dei o zoom e mesmo assim, olha essa parte de cima, eu deixei até de propósito essa parte para vocês verem, ó, a câmera estava no tripé, estava bem alinhado o tripé, não tinha nenhum tipo de, não estava torto, nada disso, e aqui eu percebi uma séria distorção na lente, ó. Tá? Lógico que aqui eu fiz algo específico, de repente num evento, numa paisagem, num passeio, numa viagem, a gente não iria perceber. Aqui eu fiz um teste então, 2.8, f8 e 16. Logicamente só alterando ali a questão da velocidade. 2.8 eu estou usando o ISO 64 porque eu quis um ISO bem, uma imagem bem nítida, tá? F8, F2.8 e F16. E por último eu fiz uma comparação com a 14mm para vocês. Olha, essa é a 14mm e essa é a 17mm, tá? Olha como eu ganho uma certa área, né? Ó, isso para mim é bem importante. Tá? Logicamente, alguns passos para trás você já tem isso, então não tem problema nenhum. Vamos começar aqui então pela 2.8 e eu fiz essa foto aqui sem nenhum tipo de correção de lente, está tudo zerado, eu não tenho nenhum tipo de ajuste e eu fiquei muito impressionado, principalmente por eu não conseguir achar nenhum tipo de problema de aberração cromática nessa foto. Principalmente nessa área de alto contraste, ó, era para estar com uma aberração cromática bem alta. E olha só as laterais dessa imagem. Eu achei excelente. Eu achei muito bom, para falar a verdade. Isso em 2.8. Em f8, melhora. Olha a nitidez. Sem nenhum tipo de aberração cromática, sem nenhum tipo de distorção. As laterais da imagem continuam nítidas. Excelente. Muito, muito bom. E em F16. Em F16 eu percebi uma queda um pouco na nitidez se comparado com F8. Olha só, F16, F8 e inclusive no F2.8 eu achei uma nitidez melhor do que em F16. Olha só, essa em F16, F8 e
e f2.8. E eu gostei muito mais do f2.8 e do f8 do que em 16. Isso para mim é ótimo, principalmente porque eu trabalho com casamentos e eu preciso muito usar em 2.8. Essa lente me atenderia perfeitamente. Pessoal, o meu veredito final é que eu fiquei inclusive um pouco impressionado com a qualidade dela. Infelizmente nessa imagem ficou um pouco a desejar, e aqui nessa imagem, para vocês que de repente estão pensando que essa parede ela é torta, ela não é, ó, ela é reta, tá? Bem reta. Então aqui eu notei uma séria distorção. Fora isso, é uma lente que eu tranquilamente usaria profissionalmente e recomendo com certeza.